Fala galera, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre arrays, seus métodos e alguns atributos. E para começar, eu vou declarar aqui uma constante chamada fruits, que a gente vai criar uma lista de frutas, de nome de frutas, né? E para declarar essa lista, eu vou abrir chaves, colchetes, e dentro desses colchetes eu vou ter os itens da minha lista. No caso, vão ser nomes de frutas, eu vou colocar aqui apple, vou colocar orange e também vou colocar kiwi, certo? A estrutura do array ela segue basicamente esse padrão, lembrando que eu posso ter qualquer valor aqui dentro. Então, por exemplo, isso a gente vai pegar outros exemplos, é claro, mas a gente pode ter, por exemplo, um valor booleano aqui dentro, um true, um false. A gente pode ter valores nulos também, a gente pode ter valores numéricos e tudo mais. Mas para esse exemplo aqui, vamos trabalhar só com as strings, tranquilo? Uma coisa que eu gostaria de começar, vou colocar aqui o nosso console log e o nosso console.clear, né? Gostaria de começar falando é que, pegando um gancho da aula passada, o array ele tem a mesma propriedade do objeto, que é o spread operator. Então a gente pode criar aqui uma nova constante chamada clone fruits, que ela recebe como valor um array que vai ter todos os valores, ou seja, usar o spread operator do fruits, e aqui eu vou adicionar um valor a mais, uma fruta a mais, que eu vou colocar aqui como a banana, certo? E que eu estou clonando todos os valores de fruits e adicionando um item a mais. Se eu der um log aqui, nesse run, ele vai mostrar para mim todos os valores de fruits mais o valor banana, que eu estou colocando aqui no meio. Foi mais para pegar um gancho da aula passada, e já deixar você ciente que a gente tem essa possibilidade também para os arrays, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar é de um atributo de dentro do array, que é o array.length. Então, vai ser um atributo, deixa eu chamar fruits.length, vai ser um atributo que vai retornar para mim o valor numérico, que é o tamanho a quantidade de itens do meu array, né? O tamanho do meu array, o tamanho da minha lista. Então, como ele vai retornar, eu vou criar aqui uma constante chamada array_length, vai receber esse valor, e aqui eu vou dar um log só pra gente ver de primeira. E aqui ele vai basicamente capturar a quantidade de itens desse meu array primeiro, desse fruits. Então aqui eu tenho 4 itens, ele vai me retornar 4 itens, tranquilo? Outro atributo que eu gostaria de mostrar é que, por exemplo, a gente vai ter a possibilidade também de concatenar todos esses valores em um string só. Então, transformar essa lista, na verdade, em um string. Isso é bem fácil, é só executar um método chamado toString. Então, o método toString a gente tem que agora executar com os parênteses. Aqui eu vou só colocar o nome dessa variável direitinho, toString. E ele vai retornar pra gente um string com todos esses itens concatenados, todos esses itens juntos numa string só, separados por vírgula, tranquilo? Então, pode ver aqui como é que ele fica. E a gente tem, já puxando o gancho do próximo atributo, do próximo método, a gente vai ter um outro método chamado join, que ele é bem útil. Nesse caso aqui do toString, ele retorna tudo junto e separado por vírgula. No caso do join, a gente pode passar também, no caso se a gente não passar nenhum parâmetro, ele vai executar da mesma forma que o toString, mas a gente tem a possibilidade de passar um parâmetro dizendo qual caractere a gente quer usar para separar os itens na hora da concatenação. Então, no caso aqui, eu passei espaço, tracinho e espaço. Então, quando eu fizer o join, eu quero que meus itens sejam separados por espaço, tracinho e espaço. Beleza? Agora começando uns atributos de manipulação, exatamente com os itens, a gente vai ter um array.pop. Então, eu vou chamar aqui o nome da minha lista, e aqui dentro, se eu executar o método pop, eu vou dar um log direto no fruits. Se eu executar o array.pop, o nosso último item, na verdade, o nosso último item aqui do nosso array vai ser removido, tranquilo? Então, se eu der um run aqui, você pode ver que dentro do fruits, que está sendo executado logo após eu executar o pop, o nosso último item, que no caso era a banana, foi removido. E esse pop, ele vai retornar pra gente também o último item que foi o item que foi retirado, né, do nosso array. Então eu posso colocar aqui removed. E se eu der um log nele aqui,
ele vai mostrar pra gente qual item foi removido. Mas no caso eu vou deixar, que foi só por curiosidade, eu vou deixar ele assim por enquanto, mostrando só pro fruits, tranquilo? Como o pop, eu vou também ter outra propriedade chamada shift, certo? Que a shift, ela vai remover o último item do array. Então se eu der um run aqui em fruits, você pode ver, opa, eu tô dando um pop e um shift. Então se eu der um run aqui, você pode ver que ele vai remover o primeiro item. Quando eu executo o shift, ele vai remover o primeiro item do nosso array. E se eu colocar também uma constante removed, e eu mostrar aqui, provavelmente ele vai retornar para mim o item que foi removido, tranquilo? Da mesma forma, eu vou deixar aqui no pop também, para ficar mais padrão. E a gente também vai ter outros métodos. Agora, para inserir, a gente vai ter o fruits.push, que ele vai ser um método onde a gente vai passar dentro aqui vai passar como parâmetros os itens que a gente quer adicionar. Então aqui vou colocar, por exemplo, grape, e ele vai inserir meio que na entrada, no começo da nossa lista, o valor que eu estou passando aqui, no caso grape. Então se eu der um run, desculpa, ele vai inserir no final, vai inserir no final da nossa lista o nosso valor grape. E eu vou ter outro valor também de inserção, que é o unshift. Esse, no caso, ele vai inserir no começo da nossa lista. Se eu colocar aqui um grape, ele vai inserir no começo da nossa lista o valor que a gente está passando. E lembrando que a gente pode passar mais de um valor aqui também, né? Então aqui eu posso passar grape e posso passar pineapple. Dá um run aqui e ele vai inserir os dois na ordem que eu colocar aqui. Isso funciona também pro push, tranquilo? Dentro dos arrays, acho que essa é uma gama de métodos bem legais, assim, que a gente vai utilizar algumas vezes, mas a partir dos próximos vídeos a gente vai conseguir ver coisas bem mais interessantes, métodos para mapear os nossos itens dentro do array e até aplicações de objetos dentro desse array, tranquilo? Mas por hoje é isso, nos próximos vídeos a gente vai se aprofundando um pouco mais.